Olá a todos, sou Ismael Nascimento e neste vídeo eu irei criar um programa aqui, um jogo, jogo de adivinhação, que é a mesma coisa que eu fiz na transmissão ao vivo, mas eu fiz na transmissão ao vivo com Unity e sem utilizar a orientação a objeto. Desta vez eu irei fazer pelo Windows Forms, utilizando orientação a objeto. O programa que eu faço é isso aqui. Sharps, sim, a máquina disse que ganhou. Se eu dizer que não é, deve ser um macaco sempre. Coloco um animal que eu estava pensando. Vou usar o exemplo do cat. A característica do pet ele é pelos macios. E aí, ok, não, não, tá, macaco também não. E aí vai repetir até eu sair do jogo. Beleza? Então eu vou aqui fechar. Eu vou abrir o Visual Studio. Vamos lá, comecei 4 em 1. Vamos ver até que hora vai durar esse vídeo, né? Então, Ctrl Shift N para abrir aqui, criar um novo projeto. O meu que já está marcado os recentes que eu já utilizei, o Windows Form App. Escolher aqui o diretório, vai ser aqui mesmo. Vou chamar o projeto de Question e apertar Enter para começar a criar o projeto. Beleza. A primeira configuração que eu irei fazer é, vocês estão vendo aqui, ó, se eu abrir o nosso exemplo, vocês veem que ele abre no caso chamamos aqui no Visual Studio, no Windows Form, de Message Box, né? É uma mensagem, uma janela com uma mensagem. No caso, o jogo total aqui é só utilizando o Message Box. Então vemos que tudo aqui é um Message Box, ok? Então vamos fazer o seguinte: vou colocar aqui tudo isso é Message Box, ok? Vou cancelar. Então vamos fazer tudo com Message Box. Então não queremos que isso aqui apareça. Então eu vou fazer o seguinte: vou clicar aqui em Properties. Eu vou colocar que a opacidade dele seja 0. Ou seja, quando eu der um Start, ó, vou compilar aqui o projeto no Start. Veja que ele está executando, mas como a opacidade dele está 0, nós não estamos vendo ele. Beleza? Vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui na minha solution, no projeto aqui, vou adicionar uma nova pasta, dizer aqui scripts. Eu vou fazer o seguinte: conforme o mesmo, eu vou primeiro criar um script chamado vou criar dois scripts. Um script vai armazenar todos os nomes que a pessoa colocou durante o gameplay do programa, do jogo no caso, todos os nomes de animais. Então vou colocar aqui, vou abrir aqui o Google. Para quem não sabe, eu não tenho inglês fluente, então eu não conheço fluentemente o inglês, e eu utilizo o Google Translate para me ajudar a traduzir algumas palavras e algumas frases também, porque todas as vezes os projetos que eu faço é em inglês, já pensando na escalabilidade do projeto, tá? Vou traduzir então nomes de animais, no caso, né? Animal names, no caso, animal names. Então criar uma classe chamada animal names, onde essa classe vai ter a função de gravar todos os nomes de animais e também de eu poder pegar esses nomes de animais que foram adicionados em uma lista que vai ter nessa classe. Beleza? Criei aqui o primeiro script. Agora eu vou criar outro script, vai ser chamado de
Esse script vai ser um script que vai fazer a mesma coisa, o nome de animais, mas em vez de nome, vai ser as características daquele animal, que é o segundo input que o nosso programa, o nosso jogo vai pedir. No caso, colocar aqui características de animais. Ficou bastante grande, então vou colocar aqui traços do animal. Ó, animal traits, beleza? Traços do animal, a mesma coisa, sua característica. Animal traits, ok? Os dois vão ser públicos, porque eu vou ter que acessá-los. Então, tanto esse quanto este. Public. Os dois vão ser muito parecidos, por conta que vão fazer coisas semelhantes, né? Um vai guardar um nome de animais, outro vai guardar os traços deste animal. Então, faz o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer aqui é private lista do tipo string, que vai ser uma lista onde ele vai guardar os nomes dos animais, name, animal name, no caso, colocar aqui underline animal name, animal names, que é nomes de animais, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte: como iremos utilizar a orientação a objeto, uma das práticas que devemos seguir na orientação a objeto é a questão do encapsulamento o encapsulamento das nossas variáveis, e para conseguirmos setar e pegar os valores, utilizamos, no caso, métodos dentro, né, da nossa classe. Ok? Vamos lá então fazer deixa eu ver uma coisinha aqui, a função do detection aqui, ó, encapsular. Eu posso encapsular utilizando propriedades. Deixa eu ver se eu vou utilizar isso aqui. No caso do C Sharp, temos a opção de utilizar encapsulamento utilizando propriedades. Então, eu posso usar tanto dessa forma, quanto posso também utilizar criando métodos, né? Métodos getters e setters. Tá, eu vou utilizar mesmo propriedades, user property, beleza? E aqui ele já gera para nós a propriedade. Não pode acessar. Igual o erro aqui, animal names. O membro não vai ser include type. Tá, deixa eu ver aqui então. Como eu falei, set animal. Não deu certo com propriedades, vou tentar o seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês. Ctrl Y para voltar. Como ele tá dando erro, eu vou comentar. Ctrl C. Eu vou fazer o seguinte: para mim fazer uma propriedade aqui no C Sharp, faço isso, coloco o mesmo tipo, string, e aí exemplo, propriedades começam com maiúsculo, né, seguindo a convenção, animal names, e aí faço o seguinte: get. O get dele vai ser o que? Vai retornar nosso animal names, e o set vai fazer o seguinte: ele vai setar o nosso animal names com um value que a pessoa vai passar. Mesmo assim ele continua com esse erro. Animal names, member name,
Esse erro aqui é um erro que ele realmente não está deixando nós acessar, fazer o encapsulamento dessa forma. Mas deixa eu ver aqui. Eu vou pausar. Voltei aqui, galera. Eu tava procurando esse erro aqui, traduzindo no Google Translate. E antes que eu conseguisse traduzir por inteiro, eu percebi o erro. O erro é o seguinte. O erro é até um erro engraçado, mas vamos lá. Vou explicar o erro pra vocês. Só tomar um gole de água. O erro que está sendo causado é por conta que o nome da nossa propriedade é o mesmo nome da nossa classe. Então não pode acontecer isso. Então vou colocar aqui o seguinte. Animal names list. E aí ele vai aceitar. Em vez de fazer dessa forma, eu posso tanto fazer dessa forma, quanto posso fazer Ctrl EU para descomentar. Quanto também posso fazer aqui dessa forma que ele gerou para nós, animal name list, beleza. Então, a nossa variável está encapsulada por isto aqui. E dessa forma, ele substitui no caso dois métodos. Um método que seria para pegar a nossa lista e o outro método que seria para acertar um valor na nossa lista. Beleza? Então, deixa eu ver, 7. Fazer um teste aqui. Estou pensando que esse set dele é um set que ele vai citar um valor na nossa lista, mas no caso o valor é uma lista, não um valor na própria lista. Por exemplo, o que é que o animal names list vai fazer? É o seguinte, ele vai fazer aqui um método public void testes. Aí vai fazer o seguinte, animal list vai ser igual, ó, eu posso setar um valor. Qual é o valor que eu posso setar? Literalmente é uma outra lista que eu posso setar nele, não um valor dentro da nossa lista. Exemplo, ponto. Tá? Sim, verdade. É dessa forma. Beleza, então, vamos continuar. Tá, eu estou enganado. Então, beleza, criamos aqui. E a mesma coisa vai acontecer com a classe Animal Traits, no caso, né? Vou criar aqui. E aí, em vez de ser Animal Names, vai ser Animal Traits, nos Animal Traits. E aqui também, esqueci uma coisinha, nos Animal Names, beleza. Vou apertar o F2, que ele vai renomear todas aonde essa variável está. Traits, beleza. E aqui também vou renomear ela para animal traits list, beleza. Só isso que precisamos fazer nessas duas classes neste momento. Vou excluir aqui. Beleza. Aqui e aqui. Vou remover aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Agora nós temos que iniciar. Assim que o nosso forms iniciar, cliquei duas vezes em cima aqui do forms. O que vai acontecer? No método aqui que ele inicia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiramente mandar um messagebox.show e aí vou dizer o seguinte. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Think about um animal. Beleza?
Então vamos lá. Think about an animal. E aí coloco aqui outro parâmetro. O box ele tem 21 overloads, né? No caso, são 21, que já até utilizando 21 overloads. Então o que nós iremos utilizar vai ser o número 7. Número 7, eu vou colocar um text, que vai ser o text que vai aparecer aqui no meio. Ou no caso, o outro é o caption, que é esse nome aqui que vai aparecer, o box, diálogo. E aqui os botões, aí vamos escolher. No caso, o nosso caption vai ser o nome do jogo, o S-Name. S-Name. E aí eu vou escolher o tipo dos botões, que vai ser um OK e um Cancel, certo? E também vou... só isso no caso. Eu vou fazer o seguinte, vou exibir aqui o diálogo. Assim que eu exibir o diálogo, o que é que vai acontecer quando ele aperta no Cancel? Cancel, ele vai fechar o programa, certo? Então, para mim saber qual foi o botão que ele apertou, eu coloco diálogo result, e aí coloco result, literalmente diálogo result. O que é que isso aqui vai fazer? Ele vai me retornar qual foi um dos dois botões que ele apertou, se foi o botão de OK ou se foi o botão de cancelar. E aí eu vou fazer o seguinte, se ele apertou o botão de result for igual ao ponto cancel, eu vou fazer fechar a aplicação, application.exit. Se não, ou seja, se ele apertar o botão de OK, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo message, vocês podem ver. Se eu apertar o botão de OK, ele vai abrir um novo message perguntando já perguntando uma característica do animal, que no caso aqui é o de se o animal que eu estou pensando vive na água. Então vou fazer o seguinte, aqui no animal traits eu vou criar um construtor public animal traits, que assim que public, beleza, assim que o meu objeto for instanciado, criado uma nova instância do meu objeto animal traits, eu já vou adicionar também nele bem mais um copo de água. Eu já vou adicionar no meu dentro do meu construtor, que para a pessoa fazer o seguinte, a pessoa vai passar aqui qual o motivo que ele vai chamar a minha classe para adicionar uma nova característica, certo? Então eu vou colocar aqui nos parâmetros dele uma característica, ou seja, traits, vou botar aqui animal traits. Mais alguma coisa? Não. Vou fazer o seguinte, this então animal traits list vai ser igual new list. Eu vou inicializá-la. E aí eu vou fazer o seguinte, animal traits list .add. Primeiro animal que vai ter na lista, quer dizer, a primeira característica que vai ter na lista é essa aqui, lives in water. Lives in water. Por padrão já vai vir essa. Por padrão vai vir essa, mas aí fazendo isso eu cometo um erro. Qual o erro que eu cometo, Ismael? Todas as vezes que vou ter que fazer uma verificação. Por que eu tenho que fazer essa verificação, Ismael?
Porque toda vez que eu instanciasse um novo objeto, vou até melhorar isso aqui. Todas as vezes que eu instanciasse um objeto, ele por padrão adicionaria na minha lista lives em 1 hora. Só que eu não quero que todas as vezes que eu crio um novo objeto, ele crie, né, novamente um. Deixa eu ver aqui. Se eu venho aqui em Forms e aqui na minha classe eu coloco o seguinte: eu vou já criar um objeto chamado new, um objeto tipo animal. Eu posso fazer assim, tá? Esse script. Vou ter que importar aqui o meu scripts, importar meu namespace para conseguir acessar. Animal traits, criei aqui animal traits, vai ser igual new animal traits, e aí eu vou passar um construtor vazio, beleza? O construtor vazio vai ser esse aqui, ó. Então, podemos ser quantos construtores quisermos, e aí ele só vai literalmente não ter nada. Só um construtor vazio para aqui, beleza? Para não dar erro aqui. Feito isso, esse construtor vazio eu realmente vou fazer o seguinte: eu já tenho que deixar vazio aqui, e quando eu instanciar a primeira vez, eu vou adicionar isso aqui. Vou dizer que, vou dizer que minha lista aqui vai ser criada, e também eu vou adicionar, beleza? E adicionei uma característica nele. Deixa eu fazer o seguinte, só para me testar aqui algo. Beleza? E aí, isso eu passei para ficar, né? Beleza. O que é que ele faz aqui, galera? Ele já cria a minha lista. Ele já inicializa a minha lista e já adiciona aqui para mim uma característica que por padrão já vem na minha lista, que é vive em água, certo? Aqui, beleza? E aqui também eu vou instanciar animal names. Animal names vai ser igual new animal names, beleza? Por padrão também aqui no meu animal names vai ter a mesma coisa, vai ter um construtor vazio que já vai inicializar a minha lista de animal names e também vai adicionar o shark dentro da minha lista. Por que o shark? Porque se eu clicar em yes, ele me diz aqui, era um shark que você estava pensando, então já vem por padrão, sem nenhum input. Aí o que é que eu faço? Mesma coisa, animal names, e aí minha lista aqui, animal names, animal name list, vai ser igual new list, onde eu já adiciono aqui um shark. Doação shark. Aqui,
Aí por padrão já adiciono char aqui. E também, beleza, adiciono char por padrão. Beleza. Pronto. Próxima parte aqui é fazer meu form. É fazer o seguinte, se a pessoa apertar em... Deixa eu fechar aqui. Se a pessoa apertar em OK, ele vai abrir um novo message box perguntando uma característica, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um novo método, public void question animal traits, que eu vou fazer um método onde eu vou chamar ele, exemplo, question animal traits, e vou cadê animal traits? Chamar esse método, beleza? E nesse método eu passo o que? Nesse método eu vou passar o seguinte, eu vou chamar um message box, que vai fazer o seguinte, ponto show, e aí vemos que tem yes e no, beleza? Ponto show, onde vai ter que é a mesma coisa. Vou até fazer o seguinte, literalmente copiar aqui essa linha, que ele vai ter que retornar o que a pessoa escolheu, então aqui é o que é yes, no. Aí, racing game, beleza. Só que aqui é perguntando, olha, deixa eu criar uma variável também auxiliar aqui. E aí, criar uma variável auxiliar chamada index do animal atual. Index do animal, que vai começar com 0, beleza? Do tipo int. Vou colocar aqui lá. Do tipo int. Vou fazer o seguinte. Se vou primeiro fazer o fluxo de tudo está correto. Por exemplo, ele mede por compensar, se está na água sim, se é um shark yes, e aí beleza, ganhou. Vou fazer primeiro esse fluxo aqui, então beleza. Então a pessoa apertou o que ele quer jogar, vai mostrar aqui então o seguinte texto. Vou colocar aqui então var message. Vai ser o que? String.format. Vai perguntar o seguinte, galera, vai perguntar nós de animal you tour about, e aí depois da about eu coloco o traço do animal, no caso a característica do animal. No caso, essa característica eu pego do animal, aqui ó, animal names, não, animal traits ponto animal traits list, e aí passo o index atual é o index do animal, por enquanto é 0, beleza? Se ele apertar, no caso vai ser o index 0, então e aí eu vou mostrar aqui essa mensagem. Message box. Só message no caso que eu coloquei. Só message. Beleza, aqui continua o nome do jogo e aí botão yes no. Por exemplo, se ele apertar se o diálogo resulte for igual a yes, yes, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir um novo diálogo perguntando ele perguntando já se é um animal, afirmando, ó, é esse animal que você está pensando? E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, galera. Vou criar um método só
só para mostrar uma caixa de diálogo perguntando nomes de animais. Então, question animal names. E aí, segue a mesma linha de pensamento. Vai perguntar aqui. Eu vou dizer que sim, ele vai perguntar, ó. Is the animal that you talk about? About aí, about aí, nome do animal. E aqui substituo animal names com o animal names list e também o index do animal, certo? E aí também um botão de yes e no. E aí se eu apertar yes, exemplo, se o resultado aqui também for yes, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a primeira mensagem, no caso, né? Então vou fazer o seguinte, public void question start game. O que vai ter nesse método start game? Vai ter o diálogo só para perguntar se ele quer iniciar a jogar. E aí eu chamo esse question start game, beleza? E aí eu faço o seguinte. E aí eu só digo, olha, se ele apertou no yes, então faço o seguinte, chame aí o question start game. Ou seja, vai para o início. Se ele apertou não, ou seja, se ele apertou não, e aí vai para uma caixa de diálogo só de que vai ser a primeira caixa de diálogo de input, né? Então vou só até criar logo esse método aqui, public void question questão de qual o animal name, beleza? E aí já vou chamar aqui. Vou fazer o seguinte também, já vou criar outro método que vai ser perguntando a característica do animal. Então, animal, qual é a característica deste animal, beleza? Então vimos que já fizemos aqui métodos que vai controlar métodos, no caso não vai controlar, mas que vão exibir qual caixa de diálogo para cada tipo de ação que o jogador fazer. Vou pegar aqui um métodos aqui, beleza? Então temos aqui já o início do nosso programa já rodando, quer dizer, rodando não, né? Mas vamos tentar rodar no final aí. Vou fazer o seguinte, questão, eu vou perguntar, olha, temos aqui o método question animal trait, perguntando qual é o animal, se sim, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir question perguntando o nome do animal, question animal names, é esse método aqui. Se não, ele vai abrir a caixa perguntando se é um macaco, Então eu vou fazer o seguinte, se não é, se é, no caso não é ser um macaco, vou ter que fazer um método onde vai tratar, no caso, verificar quantas características tem no meu objeto onde guarda a lista de traços de animais. Então eu vou ter que exibir para ele todos os traços até não ter mais nenhum. Quando não tiver mais nenhum, aí eu exibo, olha, o animal que você estava pensando é um macaco? Aí se sim, vai para a tela do macaco, etc. Mas beleza, então eu vou criar um método aqui, só para fazer esse tratamento. Por exemplo,
Se for, exemplo, eu tô aqui, ó, tá perguntando a característica da pessoa. E aí eu vou ter que chamar. Se não for, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um else. Olha bem, vou utilizar aqui o recurso chamado o recurso, né? Literalmente o recurso chamado recursividade. Então, se não for, vou verificar o seguinte: se o meu animal traits ponto list ponto count, se meu index, no caso, desculpa, se meu index for menor que o index animal, o index do animal for menor do que o count, o que é que ele vai fazer? Eu vou pedir para ele exibir novamente, para ele chamar novamente eu vou pedir para ele primeiro. Então, olha, é pequeno, então chame aqui e chame meu question animal traits, ou seja, ele vai chamar a própria classe. Se continuar menor, se não continuar menor, o que ele vai fazer? Ele vai chamar no caso question animal name, ou seja, perguntando se é um macaco. O último sempre vai ser um macaco. Então vou fazer o seguinte: question name vou fazer aqui o seguinte: private bool, fazer private bool fazer aqui as last question. Vou colocar aqui falso. Por que isso, Ismael? O que vai ser para mim auxiliar aquela variável, essa variável aqui? Se é a última questão de animal traits, ou seja, se é a última questão, eu digo assim, ó, as last music true, e aí eu vou chamar, então vou fazer o seguinte, tem duas linhas, e aí eu vou chamar o método de perguntar o nome do animal, que aí vai ser o do macaco. Question names, que é essa aqui. Vou fazer o seguinte, ó, se slash name for verdadeiro, faça o seguinte: ele vai fazer isso aqui, ó. Se não, vai fazer isso aqui. Por que isso não? Porque sabemos que toda a última questão, depois de todos os traços, de mostrar todos os traços que tem guardado dentro do meu objeto de traços de animais, ele vai ter que exibir obrigatoriamente o monkey, no caso, né, o macaco. Então eu faço o seguinte, né, para agilizar aqui, o animal que vocês estavam pensando e aqui eu vou fazer assim, eu vou deixar continuando string format, que se um dia alguém quisesse dar manutenção no meu código e colocasse qualquer outro animal, né, de forma externa, né, era só passar aqui o parâmetro dessa variável que fosse para mostrar o objeto, no caso o animal. Beleza, então sempre se for o último for verdadeiro, ele vai mostrar. E aí se a pessoa clicar em sim ou se clicar em não, eu vou dizer que last vai ficar falso. E toda vez tem que reiniciar. Ele tem que perguntar:
Se eu apertar assim, ok. Se apertar não também, beleza. E aqui, se não for a última questão, vai exibir normal a lista. Vai passando index por index, né? Mostrando os traços que tem dentro da lista do meu objeto de traços de animais. Beleza? Então, um errinho aqui. Else. Beleza. Então, vamos lá. Aqui o fluxo que eu estava fazendo era um fluxo. Tá, o fluxo tá certo completo. Ele carrega, chama aqui. Se a pessoa quiser iniciar, se não quiser vai cancelar, vai sair do jogo. Se quiser vai chamar primeiro, né? Vai chamar o primeiro traço animal. O primeiro traço animal é o que já está na nossa lista adicionada, que é o lives. Então o lives, ok, traço no index 0, que é o que eu tenho atualmente. E aí mostra a mensagem, olha, é água, sim, se for sim, ele vai chamar o shark aqui, né? Se for sim, ele vai chamar o shark. No caso não vai entrar aqui, porque não é a última questão. Ele vai chamar o shark. Então vai mostrar aqui o shark. Beleza? E aí se não for, ele apertar, ó, é o shark. Não, se for, não, se não for, ó, quer dizer, se for, beleza, aqui o start. Cadeninha start é a tela de vitória. É a tela de vitória, no caso. É verdade, eu tenho que fazer então um método que vai chamar a tela de vitória. Public void window in machine, ou seja, a máquina, janela, vitória da máquina. Tá, aí eu vou só passar um message box ponto show. E aí vou colocar um texto que é o texto. Qual é o texto aqui que a máquina vence? Tá bom. I win, se eu não me engano. I win again. I win again. E aí ele vai exibir um botão de OK no caso. Então message box bota ponto OK. E vai ter que exibir também o caption dele, que é o Grazing Game. Show. E quando ele apertar em OK, eu quero que ele faça algo. Então var, ele pode tanto sair quanto beleza. Aí são var diálogo result se posso até fazer logo o seguinte, ó. Não, ficar bonitinho eu vou fazer dessa forma mesmo, mas beleza. Se o diálogo result for igual a OK, então chame o question start game. Beleza? Show. Só isso. Certo, então. Vamos continuar aqui no nosso fluxo, tentando ver se nosso fluxo está correto, que fizemos até agora. Para a característica. Se for uma característica, vai mostrar um animal para nós. Por exemplo, question name. Vai mostrar um animal para nós, se for negativo. Se for aquele animal, então é o window in machine. Se não for aquele animal, ele vai chamar
Se não for aquele animal, ele vai chamar novamente perguntando qual era o animal que nós estávamos pensando. Nessa tela aqui, em algum momento ele vai chamar o question traço animal, beleza. Mais exemplo. Vamos seguindo o fluxo sem ser de vitória. Exemplo. Eu estou aqui, ele perguntou os traços. Perguntou todos os traços. Beleza, ó. Ele verifica aqui. Quando ele coloca, quando a pessoa nega, né? Que não é aquele traço que ela estava pensando. Eu vou sempre incrementar aqui com mais um. E aí eu vou chamar perguntando uma outra característica. Perguntando de novo, chamando esse método. Incremento, chamo o método. Beleza. Então, isso aqui... Deixa eu ver se isso aqui realmente tem que ficar aqui. Então é o seguinte, primeira vez que eu chamo animal traits, ou quer dizer, question animal traits. Question animal traits. Tem que exibir o primeiro. Certo? Ele sempre vai ser 0. Então, como já tem um, não vai dar erro. E aí ele verifica se ele apertou sim. Se apertou sim, vai mostrar o animal de acordo com a característica dele. Mas se ele apertou não, eu vou incrementar. Se o index, no caso o index aqui é 1 e aqui é 0. Aí 1 é menor do que o não, então vai passar para cá. Outra pergunta e vai chamar o question, já passa como uma pergunta verdadeira. E aí vai executar isso aqui. Beleza. Vamos fazer um teste, galera, para ver se vai dar certo pelo menos os 2 players que estão no nosso programa. Vou fechar isso aqui. Ó, que é o nosso já. Beleza, pense em um animal. Se eu clicar em cancela, fecha o programa, beleza. Se eu clicar em OK, ele vai mostrar aqui se é água, uma coisa aqui yes. É um shark, sim. Beleza, isso nós ganhamos. OK, e aí volta. Eu vou clicar aqui para fechar. Beleza, então. Só que uma coisinha aqui. OK. É esse aqui mesmo. Yes. Beleza, shark. Beleza, é isso aí então. O fluxo de vitória já está funcionando. Agora iremos ter que fazer o fluxo onde vai ser imputados os dados dos animais e mostrados na próxima interatividade do gameplay. Beleza, então. Se for o último, se a máquina não ganhar, aí eu vou ter que chamar, perguntar qual é o animal. Eu pergunto qual é o animal depois que é a última questão, exemplo. E aí eu pergunto qual é o animal. Se a pessoa não ganhar, eu chamo aqui, ó. Qual é o animal? Qual é o jogador? Qual é o animal que você está pensando? Diga pra mim, por favor. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer result também. Message box ponto show. E aí eu vou passar a pergunta seguinte. Ok, não, macaco, beleza. Só vou fazer um teste aqui, galera. Procurando uma coisa, message what options, opções, não, eu quero colocar esse input aqui, não tô lembrado agora, faz tempo que eu já não mexo com o Windows Form diretamente. Eu vou colocar esse input aqui, pessoal. Então message ponto show. Eu acredito que eu tenho que passar seguinte. Vamos ver qual é desse aqui. Então 21 owner text buttons icon default caption que retorne para nós
o que nós iremos colocar dentro do nosso texto. Então, vamos ver qual é. Eu acredito que procurar dessa forma é bem devagar, sabe? Então, o melhor a se fazer é o seguinte: ir para Google. Vamos lá, message box com input C#. Então, essa aqui, vamos ver aqui a primeira pergunta do Stack Overflow. É um Microsoft Input Box. Vamos ver se tem isso aqui. Não tem não, isso aqui não. Esse aqui é do Show Dialog. New Forum, Cancel, Dispose. Tá, certeza tem aqui. Então, show, Message Box. Input, eu quero que tenha um input do usuário. Não quero criar aqui. Message Box. Ver se eu acho algo aqui. Direction. Isso aqui pediu pra eu fazer do Visual Basic. Eu acho que Visual Basic, não é Visual Basic. Tomara que tenha esse aqui padrão do Input Box. Vamos ver se é isso aqui. Input Box. Ele aqui tá usando o Visual Basic. Nossa. Vamos ver aqui. Input Box C#. Eu quero C#, galera. Aqui, método Interaction Input Box. Ó. Deve ser justamente o que eles estão querendo. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós acham aqui. Iteration é um método do namespace Microsoft Visual Basic. Nossa. Vamos aqui então adicionar esse namespace Microsoft Visual Basic. E aí vai vir aqui, ó. Não tem. Como é que eu chamo aqui? Input Box é um método estático. String prompt. Cadê? Ele não demonstra aqui a forma de Input Box Extension método Iteration. Deixa eu fazer o seguinte, tá? Microsoft sobre esse ponto não tem um Iteration. Tá? Caramba, hein? Vamos achar isso aqui. Message Box, Input Box. Aqui, vamos ver se nós achamos. Eu estou procurando dentro da própria documentação da Microsoft, mas eu não acho nada, hein? Brincadeira, um negócio desse. Vamos ver se nós achamos por aqui. Input Box, viu? Quero. Isso aqui que eu quero. Mas base sharp, você pode, que é a pergunta da pessoa, e aí input box class. Vamos ver a coisa. Input box não existe.
Message box input, vou colocar então. Deixa eu ver. Input box result. Input box result assim. Input box result. Realmente não acho esse input box result aqui. Não sei se eu tenho que colocar um namespace específico. Quando você tiver, você tem que chamar um status show method. Vamos ver se tem isso aqui, né? Show ponto. Opa. Show ponto. Não tem. Show. Vamos ver se é o seguinte, ó. Message box ponto show ponto. Não. Tem que o message show não tenha isso. É isso que eu tô. Buttons, icon, the full. Inside the pictures, help file. Eu tô achando incrível que ele não tenha essa funcionalidade. Display mesmo. Help que watch. Caramba, tô impressionado, hein? Exhibitors, conference, button. Eu realmente não tava querendo fazer uma lá no Windows Form pra fazer isso. Brincadeira, então. Pra não demorar tanto, cara, eu vou dar um pause aqui, ó. 4h59, 1 hora até agora. Beleza, de aula. Galera, depois de quase 1 hora pesquisando sobre como fazer, no caso, como eu faço o input dessa forma aqui, eu não encontrei necessariamente um message box ou um input, sei lá, um message box input que venha ficar dessa forma aqui. Então eu encontrei de outra forma que é parecido com tem também um input para a pessoa colocar um input, mas a diferença é que tem, além do botão de OK, tem um botão também de cancelar. E eu vou fazer dessa forma que eu encontrei, que o importante no momento é estar funcionando, né? Então vamos lá. Encontrei da seguinte forma. Eu tenho que importar aqui Microsoft.Visual Basic e aqui em referências do nosso projeto tenho que adicionar uma referência que é do Visual Basic. Essa aqui, ó, Microsoft Visual Basic. E chamar o interaction.inputBox. O que é que esse inputBox vai fazer? Aqui seria a nossa questão, no caso a nossa questão é, deixa eu fechar aqui. Não. Qual é o animal que vocês já precisaram ler? Seria watch as animal. Animal teach us about. Pergunta é essa. Aí eu tenho que adicionar um título, no caso o título é Passing Game. E a resposta vou deixar em branco, que é o campo do input, tá? Com isso aqui vai acontecer o seguinte, vou executar aqui a minha aplicação. Ok, aqui não. Tá. Deu erro aqui. Deixa eu fazer o seguinte, antes de corrigir esse erro,
eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar aqui a nossa tela. Vou colocar aqui no Start mesmo, só para eu mostrar como é que vai ficar o resultado com esse input box aqui do Interaction. Tá, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ter um botão de OK, um botão de cancelar e vai ter esse input box, esse input field no caso, né? Aí colocando aqui, sei lá, o que eu quiser, quando apertar OK, ele me retorna o que a pessoa digitou dentro do input. Se eu apertar em cancelar, vai voltar para minha tela aqui de Start. Ou no caso, eu vou voltar para o Start, ou eu posso tanto voltar para o Start, ou também posso fechar o programa quando a pessoa cancelar. Então, quer colocar, então não posso continuar. Aí eu vou colocar para acontecer. Então é o seguinte, então aqui ele vai me retornar var. Vou colocar aqui new animal name, isso é igual a isso, que é o que vai me retornar. E aí eu vou criar uma variável auxiliar aqui, private string new aux. Por que esse aux? Aqui. Porque o nome que ele colocar aqui nessa pergunta, eu vou ter que atribuir new animal name aux. Eu vou ter que atribuir new animal name, porque na próxima pergunta, na próxima tela, eu vou ter que fazer a pergunta seguinte, ó. Opa. Ctrl C, beleza? A pergunta que eu vou perguntar, se for boa. Vamos lá, message, caso question. Nossa, question vai ser igual a string.format. Ele vai perguntar o seguinte, ó. A0, e aí o resto da pergunta. E aqui eu vou ter que colocar o new animal aux, por isso que eu vou ter que guardar. E a pergunta que eu vou fazer vai ficar aqui, ó. No caso question. E aqui já não vai ser um novo animal, vai ser um new animal trait. E aí eu vou fazer o seguinte, lembra da nossa propriedade que temos o objeto animal traits, ó, animal traits ponto knowledge ponto, vou adicionar aqui esse novo animal, novo animal traits, new animal trait aqui, beleza? A nossa lista. Eu vou só completar aqui o resto que falta. What's tá, vou colocar aqui seria log. E aí log. Aí put. Aumenta. 2 minutos. Aí ele pede para preencher o traço do animal. Animal. Aqui. Animal trait. E aí like. Lies in Florida. Beleza. Ponto aqui no final. E aí nós vamos pegar, adicionar aqui. Aqui também nós vamos pegar, além disso aqui, vamos guardar o nosso objeto animal, animal names.list. E adicionar o nosso novo animal na lista também. E exibir o nosso questionário aqui. Certo? Beleza, então. Agora vamos ver o erro que estava dando aqui. Primeiro eu vou
o erro que estava... Vamos lá. Aqui, start. Ó. Ok. Não é. E aí quando não é, ele vai chamar novamente... nossa questão de mostrar se tem um novo traço, se tem um na lista lá. Deixa eu fazer o seguinte. O erro que dá é que não tem um argumento. Eu acredito que aqui está sendo 1. E aí, como lá não tem 1, né, que é até 0, vamos dar um debug aqui então. Ok, vamos dar um start. Ok. Ele vai exibir normal, que é 0. Na minha lista só tem 1, ó. Beleza? E aí no próximo ele vai ter que dar erro. Por que o erro? Ele é 1 e na minha lista só tem 1. Ou seja, não tem como ele exibir algo que não existe. Então, para ele exibir isso aqui, eu tenho que também verificar se tá dentro aqui também. Então, se tiver dentro, e aí eu faço o que tem que fazer. Tá, deixa eu fazer o seguinte, então. O result, tá. Criar então o seguinte. O result é do tipo dali. Então, result. E aí eu só faço isso aqui, ó. Caso isso aqui. Tá pedindo pra mim variável local. Tá, deixa eu ver aqui. Seguinte. Uso. O que eu coloquei é o index só vai exibir se tiver. Então, se não tiver, não vai exibir isso aqui e aí vai passar para cá já. Então, eu tenho que fazer isso aqui funcionar agora. Ele retorna para o result. Para o result e aqui eu verifico. Tá. Por que não está dando certo? Agora essa questão. Variável. Uso. Estranho. Deixa eu. Vamos ver aqui. Vou dar o pause, pensar, resolver e eu volto com vocês. Galera, voltei. O problema que tá dando, tá dizendo aqui, ó. Variável local não está sendo atribuída, certo? E aí, o que eu tenho que fazer, eu fiz isso aqui. Para funcionar new, dado result. E aí, o erro, ele para, por conta que eu preciso atribuir. Tá, beleza. Dando a atribuir aqui a variável. Então, aqui, posso deixar var. Atribuir a variável. Acredito que não é mais para acontecer o erro. E aí, vamos lá. Então, ok. Ele vive água, tá? Não vive água. Ele é um monkey, tá? Use que é. É um monkey, ó. Opa, pode ter aparecido a tela de vitória, hein? Então, vamos ver aqui. Question. Tá. Se não é, ele exibe question animal name. Ele exibiu que era um monkey. No dialog result. Se é tá. Ele tem que ver se question start tem que ser window win machine. Que aí ele vai exibir que ele ganhou. E aí quando eu apertar OK vai para a tela de start, beleza?
Vamos lá tentar novamente. Ok, tá. Tá. Tubarão, sim, se for, ganhou, ok. Tá, não é. É um monkey, tá. Sim, sim for, tá, beleza, aí, ok. E aqui, ó, ele já começou a ser um monkey, por quê? Porque eu não zerei o index, né? Então o index já tá lá ainda no último. Então tem que fazer o seguinte, para isso aqui dar certo. Toda vez que eu clicar no OK, de ele iniciar o jogo, Question Start Game aqui, ó, apertei em else. E aí quando eu apertar toda vez no OK, ele tanto vai iniciar umas perguntas, quanto vai deixar aqui o index do animal vai ser igual a 0, ou seja, ele deixa 0 aí, começa as perguntas, beleza? Então vamos lá ver o que, que vai acontecer. Ok, não é na água, também não é um macaco, e aí vai abrir a nossa tela, beleza? Vamos ver que então o seguinte, eu vou dar para vocês verem. Ó, ok, tá, não é água, era um macaco, sim, é um macaco, ganhou. Ok, vai começar, ó, do zero, tá vendo? Primeiro, então também não é. E aí nós vamos fazer agora questão de ele pegar o animal, exemplo, estou pensando em um dog, vou apertar em OK. E aí vejo que levou aqui, ó, uma característica do dog. A característica do dog é que tem assim, pelos grossos. Pelos grossos. E aí vou apertar em OK. Apertando em OK, ele vai voltar para a tela de start, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu abrir a janela aqui de colocar, ele vai adicionar na minha lista. Tá, deixa eu só fechar aqui. Ok. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai adicionar na minha lista aquela característica do animal. E aí ele vai abrir, no caso, fazer o seguinte, ó. Se, como eu tenho dois botões nos inputs, então eu vou ter que verificar sempre se a pessoa não apertou no botão de cancelar. Porque, por exemplo, galera, se a pessoa depois do input apertou no botão de cancelar, então vai fechar o jogo. Então quando eu receber aqui, ó, se string.as vazio ou nulo e coloco new animal, por que isso? Porque se a pessoa não colocou nada e apertou para OK, ele vai me retornou que não tem nada lá. Então eu não posso continuar. No caso, o correto era eu avisar, abrir uma nova janela de aviso de erro, olha, coloque algo, certo? Mas nesse primeiro momento eu vou fazer o seguinte, olha, se ele não colocou nada ou apertou em cancelar, eu vou fazer o aplicativo ser fechado. Então, se ele veio vazio ou nulo, então application.exit. E aí no segundo momento, o que é que eu posso fazer? No caso, o que eu posso fazer é o seguinte, eu já posso dar uma mensagem de erro e eu posso mandar uma mensagem de erro e também já abrir uma janela pedindo para eu colocar de novo. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso logo, que aí fica mais bonito o programa. Tá, eu vou fazer então um do while. Então vamos lá, do while. Enquanto tem que passar isso aqui pra cá. Tá. Fazer o seguinte. Então nesse caso essa variável aqui vai ser do tipo string e ela não vai ter nada inicialmente. Olha, enquanto essa variável aqui, ó, new animal name for nula ou vazia, ele vai chamar a minha caixa de diálogo. Mas, por exemplo, se for nula ou vazia, ele chama a caixa de diálogo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou botar para fechar. Se ele apertar, no caso, o seguinte, né? Eu tenho que, se ele for
nula ou vazia. Se for nula ou vazia, vai sempre fechar. Então a pessoa, se não quiser mais jogar o jogo, o nosso jogo, ela vai ter que clicar no X, certo? Vai ter que clicar no X lá. Enquanto ela cancelar ou ela apertar OK, vai voltar a caixa de diálogo. Vamos fazer o teste? Vamos lá, OK, não, não. Pronto, nessa parte aqui ele pergunta, olha, o exemplo, vou cancelar, ó, vai abrir, ó. Vou cancelar também, ó, não vai dar para cancelar. Esse cancelar aqui eu posso tratar, ou se a pessoa quiser fechar o game, literalmente tem que fechar. Tá, quando eu clico em também fechar, por conta que então correto, que isso aqui também ela me traz algo nulo, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, vai abrir isso aqui, se meu nome, se me trazer, no caso, cancelar, realmente vou ter que verificar, porque eu tenho que fazer o seguinte, que tanto o X quanto o cancel ele traz um nulo. Ou melhor, deixa eu ver, se o meu agora eu vou verificar o seguinte, galera. Eu vou dar um console.writeLine. Quero debugar o que é que ele vai me retornar. A partir do que ele vai retornar, se é nulo ou vazio, aí eu vou fazer uma ação com isso. Deixa eu fechar isso aqui. Vou lá. Nossa, output aqui. Eu vou aqui. OK. Não. Vou apertar primeiramente aqui no OK. Apertando OK, beleza. Olha, tá vendo que ele não trouxe nada. Cancel. Ele tá me trazendo vazio no caso. Não é nem nulo. Ele continua trazendo vazio. Então toda vez que eu aperto, ó, tá vendo que vai aumentando, só que não tem nada. Ó. É um vazio, continua um vazio. Então beleza. Feito isso, deixa eu clicar. Entra no vazio. Mas assim, creio que é melhor. Se a pessoa quiser continuar, por conta que nesse aqui tem o botão de fechar. Se eu fechar nesse. Se eu fechar nesse, volta para o início. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Se a pessoa, né, me retornar. Então entendi. Beleza. Baseando nesse aqui, galera. Exemplo, baseando nesse aqui, quando chega aqui, se eu apertar para fechar, se eu apertar OK, aí, se ele tiver, ele consegue, ele não tem uma verificação nesse aqui. Engraçado. Mas beleza. Se eu apertar OK de novo, ele vai. Mas o certo era ter uma validação. No nosso caso, eu vou colocar a validação seguinte. Se ele apertar no X ou apertar aqui no OK e não tiver nada, eu vou chamar a tela de Start, por conta que não pode ser continuado. Beleza, então vou fazer o seguinte. Copiar essa linha aqui, tirar isso aqui tudo, e aí colocar um var aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Vou verificar se ela tá no vazia, quem? Meu animal. Eu vou chamar o question start. E aí eu não posso, ele não vai continuar para cá. Só vai continuar se for diferente de vazia ou não. Beleza? Show, então. Vamos testar? OK, tá, não vive na água, não é um macaco, tá, não quero, ó, foi pro start. Beleza, então? Vamos novamente, apertei no X ou cancelar, ou seja o que for. Vocês veem que ele vem para o start. Beleza. Então, fechar. O nosso próximo passo a ser feito é o seguinte. Vamos ver aqui como é que tá nosso jogo, então.
Eu tenho que fazer essa mesma verificação no traço do animal, no caso. Não, no traço animal? Deixa eu ver. Não, no caso do animal, realmente eu vou ter que fazer um do while. Por quê? Porque ele já colocou um animal. Então, eu só posso continuar o meu jogo se aquele animal que ele colocou tem uma característica. Então, toda vez que ele fechar ou cancelar, ou apertar OK e tiver sem nenhuma característica, ele vai continuar pedindo. Então, para mim, esse é o mais seria a ação mais correta a se fazer no caso. Então, vamos colocar um do while aqui. Questão. Vamos lá. Do. Deixa eu colocar aqui embaixo. Do while, beleza. E aí, chamar esse pra cá. Esse aqui, vou colocar aqui. Tem que fazer isso aqui, ó. E aí colocar aqui um string. Beleza, então eu vou verificar o seguinte. String ponto no vazio. Se for, continuando na mensagem. Quando não for, aí sim eu vou adicionar o que a pessoa colocou. E aí continuar o jogo. Vamos ver lá se está tudo acabado. Beleza, vou dizer que ok. Vou dizer que não é água, também não é um macaco. Beleza, vou dizer que é um dog. Um dog onde ele tem pelos grossos. E apertar ok. Beleza, aperta no OK, ele vai ter que abrir. Quando ele apertar OK, ele vai adicionar na lista, beleza? E vai ter que abrir Question Start Game. Vamos lá ver. Deixa eu pegar o Mentos aqui. Cara. Deixa eu rasgar aqui o negócio do Mentos aqui. Pra ver se dá aí uma sorte, né? Sorte, Vamos lá. Ok, não vive na água. Também não é um macaco, ele é um dog que tem pelos grossos. E aí, beleza. Tá ok. Não. Tem pelos grossos? Não. É um macaco? Também não. Cat, que tem pelos macios. Então, tá ok. Água não. Tem pelos grossos não. Pelos macios? Tem, né? Olha, eu disse que tinha. Beleza, então não. Disse que tinha. O que aconteceu é que era para ter perguntado se era um gato. E o que apareceu é que foi um aqui, beleza. Vamos corrigir então esse erro aqui. Deixa eu ver. Nós corrigimos esse erro. Então só temos mais um erro agora. Vamos lá. Seguinte. Quando eu pergunto se é um determinado objeto, por exemplo, se é um determinado objeto não. Se é um determinado, se tem uma determinada característica, então é question trace, ok? E eu apertar OK, por exemplo, aqui ó, ele vai chamar o question names. Question names vai verificar se a última pergunta, se for a última pergunta entra aqui, se não for a última pergunta, ele tem que entrar aqui no caso, e aqui apareceu um OK. Tá, vamos então debugar aqui para ver. Debugar sempre é
uma boa opção. Ele vai ter que entrar aqui. Ok, start. Quando nós debugamos, encontramos o erro algumas vezes mais rápido, né, no caso. Que não é um, que eu coloco aqui um dog. Tem pelos grossos, ok. Ok, não. Ficou grossinho. Beleza, parou aqui. Já parou aqui, eu vou ver aqui entre as características. Vou colocar aqui então. Dá um continue, beleza. Próximo continue tem que ser nesse else aqui. Opa. Não. Opa, tá entrando aqui. Então, de alguma forma tá dizendo que tá entrando aqui no if, dizendo que tá verdadeiro, que é a última pergunta. Quando é que eu sei que é a última pergunta? Não. Então ele não entrou aqui. O jogo result não entrou aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte então. Vamos fechar o nosso programa e dar um start. Parece que não está reconhecendo que nós apertamos o yes. Ok. What yes. Agora sim parou aqui, mas vamos ver se eu continuo pra cá. Ó, continuou pra cá agora. Vamos ver qual é a próxima que vai aparecer. Aqui é falso, eu não vou entrar aqui. Queria entrar aqui, dá um continue. Beleza, shark não. É um dog. Tô pensando em um dog que tem pelos grossos. Beleza? Então vamos ver aqui qual vai ser o fluxo agora. Foi não. E ele verifica. Não sei que não vai ser. Ó, vou clicar aqui sim. Vamos ver qual vai ser o próximo passo dele. Beleza. Entrou aqui no questions. Aí no questions tá falso, certo? Então é para ele entrar no else. Beleza? Entrando no else, o animal que é para ele exibir, nossa lista tem é o dog, no caso. Agora exibiu é um dog. Se clicar em as, água não. Vou tirar aqui o debug, tá? Vou tirar o debug aqui. Debug, delete wall breakpoints, start. Vamos lá, ok. Água não é macaco, é um dog que tem pelos grossos. E aí, ok. Não. Também não é macaco, é um gato. Tem pelos macios, ok. Ok. Não. Tem pelo macio? Tem. Poxa vida, tá caindo dentro. Cadê eu achando mais um? Não, beleza. Vamos fazer o seguinte então. Yes. E vamos dar um start aqui. Ok. Não. Dog. No dog deu certo, então tem os grossos. Mas se for no caso, se for no próximo, ele tá dando um erro. Então tem pelos macios. Vou clicar, ok, clicar não. Agora vou clicar aqui no yes, que vai para dentro. Questions. E aí depois daqui, ver se vai para dentro do else, né? Seria o fluxo que nós vamos ver se ele vai funcionar. Yes, ó, beleza, caiu aqui, vamos ver onde é que ele vai cair. Caiu dentro. Beleza, dentro eu vou verificar. Ele tá dando true. Por que ele tá dando true? Ele só pode dar true. Questions and names. Então, em algum outro momento ele está ativando true, mas não está colocando como falso. Ele para estar falso aqui. Tá, então eu esqueci de fazer isso. Toda vez que ele apertar ele inicia novamente, galera. Então tem que fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui falso. Beleza, vamos
Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Quer dizer, é pra dar certo agora, né? Brincadeira, Sandé. Vamos lá. Dog primeiro. E aí vai ser pelos G. Ok. Pelo G sim, ele vai mostrar que é um. Acho que é um macaco. Agora deu erro aqui. Por que ele mostrou que é um macaco? Então tá entrando um. Macaco não. Vamos ver novamente aqui. Opa, deixa eu ajustar isso aqui pra 70. 70 não. 80. Menos 80. 80 não, 90. Beleza, legal. Tá. Ele executou aqui. Vou dar um ok. Vou dizer que não. Não. Dog. PLG. Ok. Não. Tá. Aí se é pelo G, eu vou colocar aqui um break para parar. Aqui. Isso pra mim tava 70. 85, será? Beleza, melhor. Beleza, aqui se tá. Vai parar aqui. Aqui sim, beleza, parou. Próximo passo é entrar aqui dentro. E aí ele vai verificar se é o último. Por que tá aqui? Chamando Ctrl KR para mim buscar todas as referências desse objeto e ver em quais locais eu estou deixando true. É somente em um local. Ele está ficando true aqui, então vou colocar aqui. Vamos lá então, dar um start na nossa aplicação. Ok. Ah, não. Chegou não. Ele vai aqui, passou para else. Beleza, era o último era. Então, ele vai deixar true. Não, ele não vai deixar true. Ele mostrou o próximo que tinha. Não, vamos lá, eu errei aqui. Então, novamente. Ok. Não. Aí. Continue aqui. Quando continue, disse que era o último. Por conta que não tinha mais. Beleza? O index era 1 e a quantidade dele era 1. Então, ok. Uma carta também não, então coloca o dog. PG, ok. Não. Então, cliquei que não. Então vai é para aparecer o próximo. Agora vou clicar aqui sim. Vou clicar aqui sim. Veja que ele continua true da última vez. Então todas as vezes que ele tá true ainda, se ele tiver true, ele vai chamar o do exemplo. Se é true, ele para chamar aqui o question name e verificar se está true. Só que era para estar vindo para cá, ó. Vamos lá apertar yes. Apertando yes, vai entrar aqui. Vai entrar aqui, ó. Vemos que ele está true. Vamos ver se Start game. Então toda vez que eu aperto aqui. Entendi, então esse aqui, independentemente de apertar ou não, é pra vir pra cá. Vamos lá. Ok. Opa, não chamou. Realmente não chamou. Era pra ter chamado que esse false aqui quando eu apertasse no OK. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fechar nosso programa e colocar ele aqui dentro. Vamos lá pra ver se agora vai. Vou apertar OK. Beleza, agora foi.
tirar todos os debugs aqui. Tá mais aí, interpretação assim. Não é água, também não é um macaco, era um dog que tem PG. Beleza, então, ok. Água não, sim, ok. Não, cat, pelos P. Beleza, ok. Vamos abrir, opa. Cadê nosso programa? Tá aqui. Deixa eu fechar esse aqui, nosso programa aberto. Não é água, não é PLG, é pelos P, sim. É um gato? Tá, é um gato, então ele ganhou. Então é isso aí, galera, nosso programa tá feito, ó. Não é água, não é pelo G, não é pelo P. É um macaco, não é um macaco. Vou colocar aqui é um elefante. E essa próxima tela, ó, se eu apertar cancel, cancela de volta. Se eu apertar aqui, ele volta. E então, de qualquer forma, ó, apertar o que ele volta, cancel, volta. Então tá nossa aí validação, né? Então o elefante ele é grande. Então, ok. A água não é água, pelo G não, pelo P. Ele é grande? Sim. É um elefante? Sim, é um elefante. Então, ok, a máquina vence. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Utilizamos agora orientação ao objeto para conseguirmos, né, tanto setar quanto também pegar informações de outro objeto, fazendo encapsulamento, utilizando no caso o encapsulamento, e fazendo em poucas linhas aí um jogo de adivinhação com Windows Forms, utilizando basicamente o Message Box aí para ter todo o visual do jogo feito em Windows Forms, utilizando C#. Valeu e até a próxima, galera. Fui!